Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Jéssica, assistente social da CEPAC Barueri, e hoje estamos em mais um vídeo, né, para falar sobre um assunto de extrema importância, né, que é as vantagens da responsabilidade social nas empresas. É um assunto de importância social. E hoje estamos com três convidados, né, parceiros nossos, e a Cláudia Antunes, presidente da Quimurse, a Daniela Silva, analista de marketing também da Quimurse, e o Vinícius Soares, vice-presidente da West Rock Brasil. Falei certo, Vinícius? Falou perfeito. Então, tá ótimo. Sejam bem-vindos. Vocês podem se apresentar, tá? E a gente quer saber um pouquinho da carreira de vocês antes de iniciar o nosso bate-papo. Pode ser com você, Cláudia? Pode, lógico. Então, Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, desse assunto tão relevante. Eu sou a Cláudia Antunes, como você mencionou, sou a presidente da Quimurse no Brasil. Fiz toda a minha carreira praticamente nessa empresa. Então, a Quimurse veio de uma cisão da Dupont, então comecei lá em 91 como estagiária na Dupont, fui crescendo aí com a carreira na área de vendas, passei para a parte de negócios, em 2015 se formou a Quimurse, né, com essa cisão, vim como líder do negócio de titânio para o Brasil, para a Quimurse, e vim crescendo aí nessa parte de gestão, liderança, e hoje tenho o prazer aqui de estar nessa função de presidente da Quimurse para o Brasil, trabalhando de pertinho aqui com a Dani, que vai estar aqui com a gente nesse vídeo também. Obrigada mais uma vez pelo convite. Que carreira linda, Cláudia. Obrigada a você. Dani? Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, tá, do CEPAC. Bom, eu vou me apresentar, eu tenho 27 anos, estou na Quimurse, que na época era Dupont ainda, desde 2009, então vai fazer 10 anos já. Comecei lá como aprendiz do CEPAC, né, e sigo aí até hoje. Eu entrei na área de marketing, daí me apaixonei, e estou na área de marketing até hoje também. Minha carreira, por enquanto, também permaneceu aí entre Dupont e Quimurse. E é isso. Obrigada, Dani. Vinícius? Bom, meu nome é Vinícius Soares, eu sou vice-presidente da área de marketing, vendas e inovação da West Rock Brasil, que é uma empresa do setor de papel e embalagens. Também agradeço bastante o convite de participar desse vídeo. A minha carreira basicamente foi praticamente toda na Dupont, trabalhei praticamente 25 anos, de 94 até 2020, passando por diferentes posições em marketing, vendas, estratégia, liderança de negócios. Também entrei como estagiário, assim como a Cláudia. E esse ano, em abril, eu acabei recebendo essa oportunidade de vir para a West Rock. Durante esse período que eu tive na Dupont, tive oportunidades de interagir com o CEPAC e sou um admirador aí do trabalho que o CEPAC faz e muito contente de contribuir para essa conversa. Ai, que bacana. Muito obrigada, gente. E assim, pensando nos inúmeros processos de transformação de ordem social, política, econômica e cultural, a responsabilidade social é um caminho que algumas empresas decidem voluntariamente ou até mesmo por conta de alguma legislação minimizar os impactos, né, negativos dessas transformações, né? E aí, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, né, os senhores, qual a vivência dos senhores com a responsabilidade social? Agora eu queria fazer ao contrário. Pode começar com você, Vinícius, por favor? Posso sim. Acho que a minha vivência em responsabilidade social primeiro começa fora das empresas. Com os meus pais, eles sempre me incentivaram a gente ter um olhar social e ver a nossa comunidade, as pessoas que a gente vivia em volta. Então, eu sempre, desde pequeno, ia com os meus pais, seja em pratos de sopa, seja em campanha de doação, seja em atividades filantrópicas das mais diferentes organizações que eles trabalhavam. Então, para mim, eu cresci entendendo que isso era
era algo natural que a gente deveria fazer e tentar ajudar o próximo, se a gente tinha um pouco mais e tentar dividir. E à medida que eu fui para a Dupont, tive essa oportunidade também de trabalhar na Dupont em diferentes projetos que a Dupont tinha, de desenhar projetos sociais para ajudar empresas do setor social a se estruturarem melhor, a conseguir maior geração de renda, seja para desenvolver projetos para ter uma maior adesão de jovens aprendizes para a nossa força de trabalho e criar programas para desenvolvimento desse tipo de jovens. E mais recentemente, assim que eu entrei na WestRock, eu já fui imediatamente convidado para participar de um comitê de responsabilidade social corporativa, o que eu fiquei super feliz de aceitar e receber esse convite, porque é algo que eu, durante toda a minha vida, acredito na importância disso e no papel que as empresas têm de gerar valor não só para o acionista, mas para a sociedade. Então, essas são algumas das minhas passagens com relação à responsabilidade social. São muitas, né? Cláudia, pode ser você? Pode. Acho que bem alinhado, né, com o que já foi dito, faz parte da nossa, de como a gente encara a vida, né, acho que a solidariedade e olhar para o próximo, né, então sempre comprometido a buscar as oportunidades de contribuir com a comunidade onde a gente vive, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vários projetos aí ao longo da carreira, eu tive a oportunidade de participar, mas na vida privada também, né, acho que incentivando a gente que tem filhos, né, tem que dar esse exemplo, passar para a nova geração também esse compromisso. Então, vi experiências tipo meu filho dando aula de alfabetização para adultos, dentro de projetos, né, então, acho que eu fico feliz em saber que a gente é uma positiva para as próximas gerações também, para que isso se sustente e cresça ao longo do tempo. Né? Bacana. E aí, assim, eu queria perguntar para a Daniela, referente ao voluntariado, né? Já que a gente falou aí um pouco da questão do voluntariado, Daniela, qual a importância do voluntariado na empresa? Bom, a Chemours, ela leva isso muito a sério e, inclusive, globalmente, assim, estabeleceram um dia de trabalho onde a gente deixaria nossas atividades na empresa para fazer um voluntariado em alguma ONG que a gente já é afiliado, né? Então, a empresa mostra a importância dela a partir desse dia. E aí, inclusive, a gente já fez um evento em conjunto, porque nem todas as pessoas têm esse conhecimento, esse costume de conhecer ONGs, né? Então, a gente lá na Chemours já fez um evento bem legal de juntar aí esse dia de serviço e todos juntos irem. A gente fez em conjunto com a SAF, né, que também é uma ONG do Parque Imperial, perto do CEPAC. E aí a gente pintou lá uns muros, doamos umas tintas que tem um dos nossos produtos, que é o dióxido de titânio, e realmente para mostrar para os funcionários, levar isso a sério. E depois desse evento, assim, ficou claro para mim como que é importante, assim, foi um momento muito legal de interação com todos ali, e a gente conheceu um lado das pessoas que a gente não conhecia, né, aquele colega de trabalho que a gente não fala tanto, e foi muito importante. E eu acho que toda empresa deveria aderir ter esse dia de serviço aí para a gente dedicar a uma ONG, muito importante. Ai, que legal. Eu quero pegar o gancho, Dani, e aproveitar para perguntar também se a empresa é possível mensurar os impactos e transformações positivas nos colaboradores que estão engajados nessas ações de responsabilidade social pela empresa. Tem alguma linha de mensurar isso, algum processo, não sei, algo que a gente consiga visualizar, entender essa satisfação em ser voluntário, né? Em estar ali fazendo alguma ação social. Bom, a Chemours, ela tem metas, né, então eu acho que a Cláudia até dessa parte ela pode falar um pouquinho melhor. A gente tem umas metas chama CRC, vou deixar ela comentar um pouco sobre isso, que aí lá a gente tem consegue mensurar um pouco. Ótimo. Obrigada, por favor, Cláudia. Obrigada. Então, dentro do nosso compromisso de responsabilidade social, né, que a Dani mencionou,
Uma das iniciativas, né, são várias aí, em várias áreas distintas, né, meio ambiente, a parte de comunidade, incentivo, né, e tudo que vem junto com esse compromisso. Uma forma que a gente achou de medir, e usando o exemplo que a Dani mencionou, a Chemours desde 2018, ela colocou à disposição dos funcionários esse um dia de trabalho remunerado, mas para fazer trabalho voluntário. Então, a gente tem o registro de quem se engajou com essa iniciativa. Então, é uma forma da gente também medir se os funcionários estão aderindo, se eles estão fazendo esse trabalho. Não necessariamente eles precisam fazer um voluntariado juntos, cada um pode fazer o seu individual, mas vai ter esse registro de qualquer forma, porque a gente, né, conseguiu capturar essa visão do todo. No caso do Brasil, a gente optou por fazer a revitalização lá no Parque Imperial, e aí teve um grupo de funcionários que tomou esse dia juntos como essa ação. Mas essa é uma métrica, assim, uma medição direta que a gente consegue fazer. Outra parte, eu acho que definitivamente é o nível de interação dos funcionários. A gente sente um grau de satisfação imenso das pessoas participarem e engajarem nessas iniciativas. Eu acho que o feedback foi extremamente positivo e a gente viu que o nível de engajamento foi bastante alto. Né? É relativamente novo, começou em 2018, né? Essa iniciativa global, mas a gente já viu um engajamento bastante efetivo. E aí, como a gente está falando em vantagens, você falou aí que é perceptível o engajamento, mas isso ajuda também o funcionário fica mais produtivo, porque ele está satisfeito, porque ele tem essa interação muito gostosa com a empresa, entende que a empresa também tem esse cuidado com o outro. Você acha que isso também vocês conseguem perceber? Também, através de pesquisas de clima organizacional, a gente consegue medir, né, porque traz muito orgulho, né, para as pessoas que vem um incentivo tão claro da empresa em favorecer o engajamento com as causas sociais, né, então, definitivamente, a gente consegue medir isso através do nível de satisfação, engajamento, orgulho das pessoas por trabalhar numa empresa engajada. Perfeito. Vinícius, quais as vantagens as vantagens e como identificar uma empresa socialmente responsável? Bom, acho que as vantagens são muitas. Basicamente, as empresas que são socialmente responsáveis, primeiro, eu acho que elas geram mais valor para acionista e todos os stakeholders e as comunidades que estão em volta. Então, porque elas têm um olhar não só de curto prazo, mas elas estão ali porque elas querem estar por muitos anos. Então, um olhar socialmente responsável significa que a empresa tem um compromisso com aquilo que ela está fazendo ali. Ela se sente parte integrante da sociedade. Então, o problema da comunidade é um problema dela também e ela deve buscar formas de agir e colaborar nesse sentido como um agente importante. Acho que em termos de como identificar, eu acho que são empresas que buscam medir, como você estava falando agora há pouco, né? A Cláudia deu exemplos, medir esses investimentos sociais e ver se isso está trazendo um retorno para aquela comunidade envolvida. Então, todas as atividades que sejam feitas, elas devem ser avaliadas. Puxa, eu estou criando valor, eu estou trazendo essa quantidade de jovens para a minha organização, esses voluntariados estão investindo essas horas, eles estão aumentando o grau de engajamento, eles estão criando valor nas atividades que eles façam. Então, as empresas socialmente responsáveis estão identificando se o investimento social está trazendo um retorno social também. E acho que, naturalmente, as empresas que fazem isso acabam tendo uma melhor relação com as comunidades e acabam sendo, à medida que elas têm que enfrentar desafios, à medida que elas querem crescer, elas também têm uma aprovação das comunidades que estão em volta dela. Então, eu acho que é uma relação de troca, uma relação de parceria. Eu acho que esses são alguns dos fatores que a gente pode identificar em empresas socialmente responsáveis. Perfeito. E aí eu queria perguntar, tanto para a Cláudia quanto para você, Vinícius, como vocês enxergam essas cobranças, né, externas, seja da sociedade como um todo, seja dos investidores, consumidores, sobre as ações
de responsabilidade social na empresa, né? Pode ser você, Cláudia. Tá bom. Eu acho que a cobrança da sociedade é muito positiva, né? Porque ela traz questionamentos, ela mobiliza a sociedade no caminho correto, né? Da sustentabilidade, da responsabilidade. Empresas, acho que já têm isso muito internalizado, não precisaram dessa pressão da sociedade para começar a se mover. Obviamente que vão fazer ajustes, vão continuar melhorando os seus planos, suas ações, mas tem empresas que ainda não se moveram nessa direção. E aí essa pressão é muito importante para que essa movimentação seja mais uniforme e seja coerente do ponto de vista de como as indústrias operam de uma maneira geral, né? Então, acho que é fundamental para fomentar a mudança e trazer melhorias contínuas, né, para a nossa operação, de uma forma geral, do ponto de vista social, ambiental, humano, de respeito às pessoas, em geral. Perfeito, obrigada. Acho que só complementando o que a Cláudia trouxe, eu acho que a tendência é aumentar, eu acho que a sociedade espera, assim, que as empresas sejam atores importantes nesse papel. Acho que as empresas sozinhas não podem fazer nada, mas elas podem continuar articulando com as ONGs, com o setor público, com a comunidade, ações que podem começar a promover isso. Eu acho que isso é esperado. Eu acho que os clientes das diferentes empresas esperam posturas sociais importantes das empresas, o consumidor cada vez mais, o mídia social quer saber realmente qual é a posição da empresa com relação a diferentes assuntos relativos à sustentabilidade, relativos a questões sociais mais amplas. As gerações que estão vindo, né, eu tenho filhos de 10 e 12 anos, eles vêm com um nível de entendimento e questionamento, seja de questões ambientais, como a própria Cláudia falou, seja de questões sociais importantes. Então, eles vão ser clientes no futuro e vão realmente exigir ainda mais do que já é exigido hoje. Então, as empresas têm sim que se preparar para esse movimento. E acho que, como até reflexo disso, o próprio mercado financeiro tem percebido essa pressão e tem identificado quais são as empresas que têm boas práticas com relação a isso. Então, várias empresas seguem lá um ESG, o Environmental Social Governance, então a governança ambiental social, e analisam se essas empresas têm boas práticas com relação a esses temas e têm analisado que essas empresas que têm boas práticas têm melhor retorno financeiro no longo prazo. Então, elas têm percebido que isso é um bom negócio. E então, eu acho que por todos esses aspectos, as empresas vão começar, sim, a se mover ainda mais nessa direção, se elas quiserem ser vencedoras nos mercados onde elas operam. Perfeito. E aí, pegando o gancho, eu queria saber de você se é difícil engajar um funcionário dentro das ações de responsabilidade social da empresa. Vinícius. Posso responder e a Cláudia, se quiser complementar. Claro, de claro. forma geral, eu acho que as pessoas têm interesse em contribuir, né? As pessoas cada vez mais querem trabalhar em empresas que têm um propósito, que realmente se preocupam com as pessoas, que têm valores de respeito. Então, à medida que surgem iniciativas organizadas de voluntariado, de colaboração, de participação, de doação, tipicamente a minha experiência mostra, e eu vejo isso na WestRock, as pessoas têm interesse em participar. Então, o desafio muitas vezes é identificar quais são aquelas atividades que fazem sentido, quais são as entidades que fazem trabalhos que são sérios e que realmente criam valor. Mas à medida que isso é bem organizado, eu vejo um enorme potencial para as pessoas. As pessoas têm interesse. Eu não vejo isso como uma limitação para a gente atrair mais pessoas. Às vezes é uma questão mais de criar os veículos adequados, comunicar da forma certa, explicar o porquê, né? Criar os mecanismos para que as pessoas possam participar dessas atividades. Não sei se a Cláudia tem algo para complementar. Eu queria até aproveitar e apimentar um pouquinho mais. Cláudia, na Quimur, você tem alguma estratégia específica que vocês utilizam para mobilizar os funcionários? Para mim, assim, não tem uma estratégia específica, né? Eu acho que é importante você ser coerente, né? Então, o exemplo tem que vir da corporação, né? Acho que a gente tem que facilitar esse processo e dar o exemplo claro, né? Então, ações como essa que a gente
viu, né, no exemplo da Chemours, globalmente, abrir mão de um dia de trabalho, da sua força de trabalho global, é mostrar teu compromisso. A gente vê em situações difíceis, como a gente está vivendo agora, numa pandemia, a Chemours criou um fundo de apoio global. O CEPAC é uma das ONGs que recebeu essa ajuda internacional. Então, a gente vive isso, né? Então, as pessoas se sentem inspiradas e apoiadas a desenvolver esse lado. Tem uns que adotam mais rapidamente, porque já tem isso da sua formação, já é natural fazer esse trabalho. Com incentivo da empresa, flui mais rápido. Outros não têm esse hábito, né? Acho que a Dani até comentou, alguns, a convivência, não tinham essa engajando. Então, cada um segue partir uma ação sólida da empresa, com exemplos claros, e que seja algo sustentável, não sejam situações pontuais onde, hoje faz, amanhã não tem que ser contínuo. Essa é a minha visão. Perfeito, eu posso complementar? Por favor, Daniela. Com relação a isso, né, quando a gente decidiu fazer um dia de voluntariado, toda a equipe junta, eu fiquei muito preocupada, porque foi uma ideia que surgiu numa caixinha de sugestão da empresa, e aí falaram, Dani, toca, faz. E eu fiquei bem preocupada, falei, gente, mas eu não sei, né, que se o pessoal vai aderir à ideia. E eu fiquei muito impressionada, a gente teve que alugar um ônibus de tantas pessoas que quiseram participar, e quem não participou foi justamente por conflito de agenda, né? É muito difícil parar todo mundo, né, um dia específico para fazer, mas foi muito gratificante, e as pessoas me perguntam até hoje, quando que vai ter de novo, o que a gente pode fazer juntos. Eles conheceram também o CEPAC nesse dia, porque o lugar que a gente pintou era próximo, né? A gente fez um tour lá, aí o pessoal apresentou o CEPAC. Foi muito legal, então eu vi, assim, o interesse das pessoas. É uma parte que eu não conhecia nos meus colegas de trabalho, e eu achei, assim, que foi muito positivo. Então, eu acho que é fácil engajar, assim, né? Depois que você toma ali a iniciativa, tem uma coisa concreta, assim, para se fazer, é fácil, sim. É a minha experiência. Se eu puder complementar, Jéssica, uma experiência que eu tenho tido na West Rock é realmente a criação de um comitê de responsabilidade social corporativa, que justamente tem um espaço onde os líderes avaliam quais projetos sociais existem, onde vale a pena investir socialmente, o que faz sentido em termos de desenvolvimento das atividades que a gente tenha. Então, eu acho que esse é um mecanismo que, em termos de estratégia, de como pode ter um filtro para esses investimentos sociais. Esse é um ponto, mas naturalmente, acho que concordo muito com o que a Cláudia falou, tem pessoas que se engajam mais, outras menos, e aí existe, acho que o segundo elemento da estratégia é o envolvimento da liderança. Se eu vejo o meu líder colocando atenção nisso, participando de uma atividade, publicando um assunto relacionado, e isso está presente na fala e nas ações, a tendência é que a organização vai seguir aquilo e vai ver que aquele é um aspecto cultural relevante naquela organização. E, então, a segunda estratégia é que os líderes realmente têm que participar, isso não deve ser delegado só para uma área de RH, só para uma área de relações sociais, enfim, é algo que tem que estar realmente permeado em toda a organização. Então, acho que esse é um elemento que pode ajudar as organizações a conseguirem mais efetividade na estratégia delas. Bacana. Obrigada, Vinícius. Bem, a última pergunta que eu queria fazer, eu acho que vocês falaram de várias ações aí que as empresas, tanto a West Rock quanto a Chemours, né, já fazem, mas eu queria saber se vocês querem falar sobre alguma ação em específico, que vocês têm um olhar muito bonito, né, referente a essa ação, que vocês olhem e falam, nossa, que delícia, que bacana ter isso aqui na empresa. E aí eu queria que vocês, os quatro, se puderem falar, se quiserem falar de alguma ação em específico, fiquem à vontade. Posso começar? Pode. Bom, acho que tem vários exemplos, né? Mas acho que o mais real, né, que a gente está vivendo agora foi realmente todas as ações que a gente está promovendo durante esse período da pandemia.
Então, com essa questão do fundo de ajuda comunitária, a gente viu não só a Quemurs destinando parte desse fundo para ajudar comunidades onde a Quemurs está presente, dos funcionários nesse processo. Então, a gente vê organização de formação dos kits de proteção para as comunidades, o pessoal de fábrica se organizando para levar esses kits para a comunidade, mesmo no período onde a gente está falando, fiquem em casa, com toda a segurança. Vários grupos de funcionários fizeram ações e computadores que estavam disponíveis, não estavam em uso na companhia, para as crianças poderem, isso em várias comunidades aí ao redor do mundo. Tem muito trabalho ainda acontecendo, né? Acho que mesmo a gente, com toda a restrição de circulação que a gente tem, a gente encontrou a maneira de fazer esse trabalho de suporte às comunidades e num momento tão difícil, né? Então, para mim é um motivo de muito orgulho ver tudo que está acontecendo, sem sombra de dúvida. Fico muito feliz que o CEPAC foi uma das organizações que conseguiu passar pelo processo global de seleção para receber essa verba aí do fundo comunitário. Espero que ajude muitas pessoas de verdade. Obrigada, não sei, Cláudia. Dani, se você quer comentar alguma coisa mais aí do que está acontecendo na Quemurs. Eu acho que você complementou bem. Só um ponto, assim, que me inspira sempre é a questão dos aprendizes na empresa também, né? Lá na nossa área de comunicação, a gente tem um aprendiz, sempre teve, e é muito gostoso treinar, fazer parte ali daquele primeiro momento do jovem no mercado de trabalho. Eu sei a importância disso porque eu tive, né, bons exemplos e me ajudaram a estar aqui até hoje, né? Então, essa parte também me dá muito orgulho, né? Poder fazer parte da vida dos aprendizes do CEPAC. Obrigada, Dani. Acho que na WestRock, talvez alguns pontos assim para ilustrar. Acho que primeiro, assim, historicamente a companhia tem investido em projetos educacionais que são muito interessantes. Um dos projetos que a gente tem é a capacitação de professores para dar elementos e ferramentas para eles ensinarem sustentabilidade, preservação, aspectos de meio ambiente. E esse é um projeto de muitos anos, mais de 20 anos. A gente já treinou centenas de professores, mais de 14 mil alunos se beneficiaram desse programa. Existem projetos mais relacionados a aspectos culturais, então de educação musical, de trabalhar tipicamente ligados às necessidades das comunidades que a gente está próximo. A gente tem operações em Santa Catarina, no Ceará, no estado de São Paulo, então tipicamente a gente analisa o que essas comunidades necessitam e busca identificar projetos sociais que tenham afinidade com o que a gente quer fazer, seja de educação, seja de geração de renda. Nesses projetos, muitas vezes, os funcionários são convidados a participar e ministrar oficinas, ajudar a desenvolver algum tipo de atividade, de ajuda a uma determinada instituição social. E tem um componente de participar financeiramente de investimentos sociais também, colaborar com hospitais, colaborar com escolas, colaborar com qualquer melhoria de infraestrutura da comunidade, onde às vezes é combinado também com uma ação voluntária. Mas algo relevante que eu acho que foi interessante, que eu acho que também serve como algo para pensar para todas as empresas, é que com o Covid, com a pandemia, as coisas mudaram e surgiram novas necessidades, né? Como a própria Cláudia estava comentando. Então, alguns dos programas que eu acho bem interessante, primeiro a WestRock realmente também buscou identificar onde ela pode colaborar com doações. Então, a gente trabalhou, por exemplo, junto com a Química Amparo para gerar as caixas, doação de caixas para o álcool gel que a Química Amparo começou a fazer. Depois nós fizemos um outro programa que nós fizemos junto com o Grupo Mantiqueira, que é um dos maiores produtores de ovos do Brasil, e nós criamos, eles pediram para a gente doar as caixas, eles iam doar os ovos, e os ovos iam ser entregues em favelas através da CUFA, da Central Única de Favelas, e a gente falou, não, nós não vamos só dar a caixa, nós vamos desenhar a caixa, fazer uma impressão especial nela, para que a caixa vire um brinquedo para as crianças que receberem. Então virou tipo uma casinha de boneca, então que também a gente trabalhou para criar isso e criar valor não só com a doação. Enfim, então várias dessas atividades começaram a ter uma outra perspectiva. E o nosso próprio programa, que a gente chama de PACA, que é o Programa Aprendendo com as Árvores, que era a capacitação dos professores,
nós repensamos e falamos, puxa, nesse momento o grande desafio é como as escolas podem voltar a operar, especialmente as escolas públicas, que têm limitação de tecnologia, os próprios alunos também têm limitações importantes. O que a gente pode fazer? Então, a gente criou o programa Juntos pela Educação. A gente está trabalhando junto com o Marcelo Taz e com a Heloísa Proença. A Heloísa Proença tem uma empresa chamada Ensinarte, que tem analisado quais as metodologias que podem ser usadas de ensino. E a gente está convidando os municípios para conhecerem esse projeto e a gente desenhar um programa com alguns passos que ajuda a analisar como que pode ser feita o retorno às atividades, o que dá para ser feito online, como terminar esse ano, se faz prova, não faz prova, e a gente está trazendo esse expertise de profissionais da área para fazer essa assessoria e para a formação dos educadores que possam, então, executar a assessoria desenvolvida. Então, é um programa ambicioso de realmente sentar com a Secretaria de Ensino, de Educação dos municípios, desenhar o plano. De novo, cada município tem uma realidade diferente e a gente está tentando realmente criar esse tipo de esforço via esse programa Juntos pela Educação. Então, essa tem sido uma área central e realmente, se você fosse perguntar para a gente em janeiro desse ano, jamais a gente pensaria em fazer um programa desse sentido, mas à medida que a gente viu esse desafio nas comunidades que a gente opera e começou a questionar, puxa, as crianças estão em casa, não tem atividade, os pais muitas vezes têm que voltar para o trabalho, têm que ficar com uma outra pessoa, então criar algum tipo de processo que possa acelerar o retorno às aulas dentro das possibilidades existentes foi algo que a gente identificou como algo que era nítido praticamente em todos os municípios que a gente opera ou nas cercanias das localidades que a gente estava monitorando. Então, acho que essa é um dos pontos mais relevantes atualmente na nossa estratégia de responsabilidade social corporativa. Gente, que incrível, assim, rico. Eu costumo dizer que um dos maiores presentes, um dos melhores presentes é doar nosso tempo, né? Para alguém e para alguma causa. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, o tempo de vocês aqui com a gente. E estou muito feliz de estar compartilhando aqui esse tempo de debate e discussão de um assunto que é tão importante, né? E tão rico. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Desculpa, Cláudio, por favor, se quiser fazer algum comentário final. Não, eu só ia comentar que eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, para mim, uma honra estar conversando com o CEPAC, uma honra estar conversando com a Cláudia, do time da Chemours, que é uma empresa que eu admiro bastante. Enfim, a WestRock também está à disposição para continuar essa conversa. E também convidar, né, para todos que assistirem esse vídeo para conversar com as suas empresas, entender qual é o investimento social que está sendo feito, se tem ou não programa voluntariado, conhecer o CEPAC, né, coordenar uma visita, entender o trabalho que é muito bem feito com jovens da região do Parque Imperial de Barueri, do programa de Jovem Aprendiz, enfim, é uma instituição de mais de 25 anos que eu tive a oportunidade de interagir em vários desses 25 anos, e extremamente séria e que eu acredito que é um momento, uma oportunidade enorme para as empresas olharem para essa causa e o CEPAC pode ser um ótimo veículo para essa causa. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada mesmo. Eu também queria agradecer muito a oportunidade, um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante, falar do que a gente está fazendo pelo bem das pessoas, né? Então, agradeço muito. Quis trazer realmente a Dani junto aqui nesse vídeo para a gente ter o testemunho de alguém que teve essa experiência, cresceu com a gente e compartilha essa experiência de uma maneira tão apaixonada que ela é um efeito multiplicador em forma de gente dentro da Chemours. Então, a gente realmente fica muito honrado pela parceria aqui com o CEPAC. Definitivamente, a ação social faz bem para a organização, é boa para a comunidade, é boa para as empresas. Como o Vinícius falou, acho que é um convite que a gente deixa aqui para as pessoas se engajarem de forma ativa nesses trabalhos. E só reforçar mais uma vez aí o agradecimento de novo pelo convite. Obrigada mesmo, viu, Cláudia? Muito obrigada.
Também só agradecer aí pelo convite do CEPAC e contem sempre com a gente está aqui. Somos apaixonados também pelo CEPAC e esperamos poder contribuir muito mais. Obrigada, Jéssica. Dani, muito obrigada, tá?